Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Glória a Deus. Abra comigo em Ezequiel, capítulo 1. Eu não estou muito concentrado. Eu estava concentrado para falar algo para os irmãos hoje. E o Senhor está me incomodando, então eu preciso voltar para fora aqui. Existe alguém que viveu nessa terra e não pecou? Existe? Jesus. Mais alguém? Vocês estão lembrando de mais alguém? Não? Graças a Deus. Alguns olharam para mim assim, meu Deus, ele vai falar o nome de alguém. Então, dos que pisaram nessa terra, até Jesus falou a respeito de João Batista, dos filhos de mulher, ele é o maior. Mas Jesus não poderia falar dos filhos de mulher, ele não pecou. Porque o único que não pecou foi Jesus. E por isso Deus deu para ele autoridade, um nível de autoridade que só é alcançado por homens que vieram a essa terra e não pecaram. E ele é o único da fila dos que vieram nessa terra e não pecaram. Só que ele esteve aqui, pisando nessa terra durante alguns anos, e ele andou com seus discípulos e pregou o evangelho do reino, apontando o nosso olhar para o Pai. Lembra que eu já preguei isso aqui? Quanto tempo Jesus apontou o Pai durante os evangelhos, durante ali o seu ministério na terra, os seus 3 anos na terra, ele apontou para o Pai o tempo todo, e foi chegando no final do tempo, um pouquinho antes da cruz, ele começou a apontar para o Espírito Santo e dizer, olha, o Espírito Santo vai vir, ele vai ensinar aquilo que eu tenho falado agora, e vocês vão entender coisas que vocês não entendem agora. Mas Jesus, ele nunca deixou de ensinar o nosso olhar para o Pai. Jesus veio e não pecou, mas ele veio e fez uma obra para que eu e você, pecadores, pudéssemos continuar olhando para o Pai. Você está aqui? Uma das vantagens, dos benefícios e das alegrias que nós temos como cristãos, é porque aquilo que Jesus fez por mim e por você, nos deu livre acesso ao Pai. Nós podemos olhar para o Pai, nós podemos ter nossos olhos fixos nele, nós podemos caminhar nessa terra e desfrutar de olhar para o Pai em qualquer momento que a gente precisar, porque Jesus veio e abriu um novo e vivo caminho para o Pai. E por isso eu e você hoje temos liberdade para olhar para o Pai. O homem, o ser humano afastado de Deus não poderia fazer isso. O homem afastado de Deus não poderia ter essa experiência de buscar o Senhor como Pai, buscar Deus como Pai. O que Jesus fez? Jesus, ele abriu um caminho para que eu e você olhássemos para o Deus e o chamássemos de Pai. Jesus veio e apresentou Deus da maneira que ele queria ser apresentado. Ele enviou o seu filho para falar dele. Ele enviou o seu filho para apresentar a ele. Ele enviou o seu filho para testemunhar dele. E o testemunho de Jesus foi fiel até o fim. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. Esse nível de obediência e demonstração de amor, esse nível de obediência, de demonstração de amor e fidelidade, esse nível de obediência, demonstração de amor, fidelidade e filiação, foi tudo que ele nos entregou para que a gente pudesse viver uma vida com Deus hoje. Então, estando aqui reunidos, nós temos a certeza de que o profeta Ezequiel, que nós vamos ler agora, era um homem que era pecador, era um ser humano. Mas quando Paulo começa a falar às igrejas, ele começa a chamar as pessoas dessas cidades e das casas para as quais ele estava ministrando, escrevendo cartas, dando direcionamentos. Ele estava chamando essas pessoas de santos, separados da cidade tal.
Paulo não escreve para pecadores, ele escreve para santos. Por quê? Porque Jesus abriu um novo e vivo caminho, como eu falei, e nos fez santos nele. Então nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Como queremos viver? Queremos viver com a chancela, com o carimbo, sou pecador? Ou queremos seguir a palavra de Deus e andar com o carimbo, sou santo, separado, filho de Deus, amado por Deus, salvo por Cristo Jesus, e não desejo viver uma vida de pecado? É óbvio que nós temos que seguir o caminho da palavra de Deus. Ezequiel era um homem como eu e você, e era um homem falho, é um homem que não foi fiel até o fim. E é um homem que não tinha a revelação que nós temos hoje do Filho de Deus. Mas o Senhor deu visão aos seus profetas para espelhar o que vivemos hoje, para entendermos o que eles estavam vendo. Eles pronunciaram coisas para mim e para você, para a gente entender alguns princípios que são importantíssimos. Então o Senhor deu para Ezequiel e para outros profetas a visão do céu, a visão do trono, a visão do Senhor em esplendor e glória, a visão de seres celestiais e como eles se comportam, para a gente entender que no ambiente espiritual existem princípios. Nós precisamos entender se eles são princípios para a gente caminhar neles aqui, ou temos que esperar a glória para caminharmos neles. Diante disso, eu queria ler com você Ezequiel capítulo 1, a partir do verso 1. Eu vou ler, talvez eu chegue onde eu quero, aqui no 28, que é o último versículo, mas vamos ver aqui. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía no meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como de um bezerro, e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, os 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Não sei se você já viu, já entrou na internet e pediu para ver o desenho dessa visão de Ezequiel. Depois você pega essa experiência, não agora. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. As formas de seu rosto eram como o de homem à direita. Os 4 tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles, cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam e não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como o carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo cobria resplandecente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra.
Ao lado de cada um deles, o aspecto das rodas e da sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podia ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo. E nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se também elas se elevavam, para onde o Espírito queria ir. Iam, pois, o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas. Presta atenção. Andando eles, andavam elas. Parando eles, paravam elas. Elevando-se eles à terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante, que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, e de um em direção à do outro. Cada um tinha outras 2 asas com que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouvia o talatar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouviu o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, baixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre a espécie de trono estava assentado uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo, um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que parece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Deixa eu te perguntar, você tem estrutura para ver isso hoje à noite? Você tem estrutura para encarar essa expressão de glória nessa noite? Não estou nem falando aqui agora no culto. Estou falando quando você estiver chegando em casa, antes de abrir seu portão, sai do meio do mato, uma imagem dessa aqui. Você faz o quê? Eu corro. E muito. Então o Senhor, Ele envia o seu Filho. E o seu Filho, falando com os judeus, homens que liam a Torá, os 5 livros de Moisés, os profetas, os salmos, as coisas que Davi escreveu e os seus discípulos, as canções que Davi escreveu e tudo que os profetas falaram a respeito do Filho. Vocês imaginam que tipo de imagem de Deus, um homem que estava debaixo dessa religião, um homem que lia o profeta Ezequiel, que tipo de imagem de Deus ele esperava que se apresentasse para ele na terra? Quem seria? Se isso aqui representava a glória do trono, e se Ezequiel viu como um homem assentado no trono, o que era mais estranho em tudo isso aqui? Era um homem sentado no trono? Não, era tudo que estava em volta, era tudo que estava acontecendo, era a expressão da glória de Deus. Então, o Senhor Jesus se apresentar para mim e para você como judeu e dizer: quem olha para mim, vê o Pai.
Você consegue imaginar que ridícula que é essa expressão para um judeu daquela época? O quão absurda é essa expressão para um religioso daquela época? E convenhamos, você não dá razão para eles? Amigo, como assim? Você é a expressão de Deus. Você está chamando Deus de Pai. Você já deu uma lidinha em Ezequiel capítulo 1, para você saber como é que é a expressão da glória? Como é que você vem dizer para mim que você expressa o Pai? E os céus, eles estão cheios de seres, e todos eles têm olhos para ver, e muitos têm olhos por dentro e por fora, para observar a glória de Deus na sua manifestação plena no trono. E a Bíblia diz que nós seremos levados aos céus, e vamos encontrar o Senhor. E para mim e para você, que compreendemos o poder do que Jesus fez, nós vamos chegar no céu e ver todo o resplendor do céu, toda a riqueza do céu, toda a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus está em um lugar inacessível, numa luz inacessível. Deus habita no meio de trevas e luzes ao mesmo tempo. E o Filho de Deus está do lado do trono. E eu e você vamos encontrar o Senhor e vamos olhar para Jesus como Ele é verdadeiramente. Mas está tão longe da minha vida e da tua vida real, natural. E eu fiquei pensando esses dias, e estava orando a respeito disso, e parece meio doideira, você ficar pensando sobre essas coisas, mas a gente canta essas coisas, a gente ouve pessoas falarem, Senhor, me mostra como o Senhor é. E Jesus veio em carne, olhou para os seus discípulos, a multidão, olhou para pessoas que estavam perto e disse, olha para mim. Olha para mim. E aqueles que creram, receberam salvação e tiveram oportunidade de ter experiências com Deus que nenhum outro homem teria, porque decidiram crer em Jesus, homem, Jesus, Filho, Jesus, Deus. Então eu fico conversando com o Senhor e fico falando, Senhor, o que eu devo esperar quando eu encontrar o Senhor? E esses dias eu tenho ficado muito assim com o Senhor, falando, Senhor, o que eu devo esperar? Eu até pensei esses dias, nem vou até falar agora, mas eu pensei esses dias, será que eu vou morrer? Não, eu só pensei. A hora que eu pensei, eu falei, está repreendido, mas se fosse a vontade de Deus, não estava nada a repreender, né? Mas que eu passei a pensar tanto na visão do céu, e o Espírito Santo me trouxe e me acalmou o coração, e eu falei tudo isso para você, e li esse texto inteiro, porque eu queria que você entendesse meu coração. Senhor, como vai ser esse negócio? O que eu vou ver? A gente fica falando, Senhor, mostra-me como o Senhor é, mostra a tua glória. E o Espírito Santo falou assim, aonde estão os teus olhos agora? Aonde estão os teus olhos agora? Eu achei tão legal hoje, porque Renata começou com alguns textos, e a Suzy veio aqui, e quando ela começou a orar, eu falei, já sei onde essa moça vai chegar. Quando ela começou a orar essa oração de gratidão, e ficou na oração de gratidão, eu falei, Senhor, eu sei onde ela vai chegar. Ela não precisaria falar mais nada, ela só botar o pix aqui, ela não precisava falar mais nada, ainda
Ainda foi para frente. E o Senhor falou comigo: onde estão os teus olhos agora? Por que a sua preocupação está na visão de Ezequiel, sendo que eu enviei o meu filho para que os teus olhos estivessem onde eu quero que eles estejam? Aonde estão os seus olhos agora? Abre aí comigo em 1 Coríntios 1, só para a gente ilustrar o que eu estou falando. 1 Coríntios 1, eu vou ler a partir do 26. Não, eu vou ler a partir do 18. O versículo que eu quero ler é o 30 e o 31, mas eu vou ler a partir do 18 para você entender. A mensagem da cruz. Flávio, aonde estão os seus olhos? Você está preocupado com a visão de Ezequiel? Aonde estão os seus olhos? A mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque a minha e a sua tendência é querer ver a glória de Deus de uma forma diferente daquela que o Senhor nos apresentou. O Senhor nos apresentou o seu Filho, e os meus olhos precisam estar voltados para o seu Filho, porque tanto os judeus pedem sinais, os gregos querem conhecer, querem sabedoria. Eu quero entender essa glória, essa presença, eu quero entender o que foi a obra da cruz, eu quero entender exatamente o que acontece na minha salvação, eu quero entender o porquê eu vivo o reino. O Senhor me mostra, me mostra. Os judeus querem sinais porque eles esperam a vinda do Filho de Deus ainda. Os gregos querem conhecimento porque fazia parte da sua cultura. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para judeus, loucura para gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A glória de Deus está dentro de mim e de você, justamente porque Ele escolheu habitar em meio à minha fraqueza. Eu estou esperando algo extraordinário se manifestar, e eu já sou extraordinário em Deus, porque a glória dEle habita no seu espírito, dentro de mim. Só que os meus olhos estão esperando tantas coisas, meus olhos estão esperando ver tantas coisas hoje à noite, durante o culto, durante o louvor, amanhã de manhã, quando eu levantar. O que vai acontecer? Senhor, me mostra a sua glória, eu preciso ver. Isso acontece, a gente tira o olho do filho. A gente deixa de ver o Deus invisível no filho. A gente quer materializar Deus em outra coisa, e não tem como, Ele já foi materializado no filho. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.
Porque na presença de Deus, os valores que importam são os de Cristo. Na presença de Deus, a imagem que importa é a de Cristo. Se tem algo que as pessoas precisam conhecer em você, é Cristo. Porque Ele já te deu habilidades, Ele já te deu belezas. Você pode me achar feio e se achar lindo, não importa. Ele me deu belezas. E Ele te deu belezas. Não é beleza assim não, belezas mesmo. Beleza? Ele te deu belezas. Existe beleza em você. Existe graça em você. Existe amor em você. Existe poder em você. Ele te entregou isso. Mas os valores são dele em mim e em você. Então Ezequiel, ele traz um vislumbre da presença, da majestade, da glória do trono, para dizer para a gente, esses seres estavam lá, eram repletos de olhos, e ficavam olhando para ele, se moviam segundo o Espírito, e ficavam olhando para ele. Lê de novo, Flávio. Eles se moviam segundo o Espírito, e ficavam olhando para ele. Ele continua terminando no texto que eu falei, 30 e 31, ele diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ezequiel viu a glória. Ezequiel observou a glória, ele teve a visão da glória. Foi arrebatado para um lugar de glória. E ele diz, assim era a glória do Senhor. Assim era a manifestação da glória do Senhor. Mas esse texto termina dizendo assim: aquele que se gloria, glorie-se aonde? No Senhor. E ele escolheu, cadê aqui? Ele escolheu as coisas gloriosas, as coisas maravilhosas, as coisas fortes, as coisas sábias. Ele escolheu as coisas fortes? Não. Ele escolheu as desprezadas, aquelas que não são. Ele escolheu os fracos. Ele escolheu os loucos. Não escolheu os de nobre nascimento, os poderosos, segundo a carne. Quando eu e você nascemos no Espírito, e Ele nos chama para ser, que fomos chamados para ser, Ele nos revela a sua glória através de seu Filho, porque nele há sabedoria, justiça, santificação e redenção, porque nós somos dele, em Cristo, e Cristo se tornou sabedoria, justiça, santificação e redenção. Eu e você temos tudo isso, que para Ezequiel foi representado por uma imagem explosiva, louca, temerosa. Em Romanos 11, no verso 33, na minha Bíblia o título está assim: a maravilhosa sabedoria dos desígnios de Deus, ou desígnios divinos. Ó profundidade da riqueza, tanto a sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não conhece, você não sonda Ele, mas você pode ser restaurado e renovado a cada dia, com coração voluntário,
sendo exclusivo, santo a Ele, sendo agradável, com pureza na presença dEle. Desfrutar da beleza de Cristo, das excelências de Cristo, tem tudo a ver com a maneira que nós escolhemos viver. Ezequiel precisou ter uma visão gloriosa. Eu e você precisamos simplesmente caminhar nele e experimentar boa, perfeita e agradável vontade, nos transformando a cada dia. Apresentei o vosso corpo vivo, voluntário, expressando para Ele que nós estamos aqui. Santo, fala de exclusivo, é só dele, eu sou só dele. Eu só caminho com Ele, eu só quero Ele. Me ofereçam outra coisa, eu não quero. Toda a proteção que eu tenho na minha vida, contra o pecado, contra qualquer outra coisa, é por causa dele. Todas as vezes que eu me desvio de alguma coisa, fugindo de tentações, é por causa dele. Todas as vezes que eu decido amar alguém que está próximo de mim, é por causa dele. Todas as vezes que alguém me conta algo sobre alguém que está longe, e eu decido parar e interceder por aquela pessoa, é por causa dele. Todas as vezes que eu posso sozinho praticar qualquer coisa, e eu decido não fazer, é por causa dele. Porque eu decidi encontrar a beleza de Cristo, que o Espírito pode manifestar de dentro para fora. Então nós nos apegamos à religião e achamos que o nosso Deus é um Deus que quando pecamos, Ele tira o Espírito de nós e fica esperando, pairando. Espírito Santo, pode tomar um cafezinho que ele está em pecado agora. Sai dele, depois você volta. Não. Esse é o problema. É que Ezequiel teve uma visão gloriosa, e muita gente levantou a mão para Jesus, e não teve ainda uma visão gloriosa. Ainda não encontrou as excelências, ainda não encontrou a beleza de Cristo, ainda não teve uma experiência com a beleza de Cristo, então consegue conviver com o pecado, tendo o Espírito Santo dentro de si. Como assim? Sim, eu criei em Jesus, mas eu não me permiti conhecer as excelências, as belezas de Jesus. E relacionamento, intimidade, se adquire no dia a dia. Então tem gente que religiosamente acha que é simples. Levantei a mão, criei de verdade, confessei com a minha boca, agora é só esperar o dia da minha morte. Ou Jesus volta para todo mundo, ou vai voltar só para mim, mas está tudo certo. Não, Ele não fez isso para isso. A salvação tem propósito. A graça tem um propósito. Quando foi que o céu se abriu, que não foi para descer? Quando foi que o céu se abriu na Bíblia, que anjos não estavam subindo e descendo? Quando foi que o céu abriu uma fenda, que não houve transformação no céu? Quando foi que você lembra? Me lembra aí. O céu abriu na Bíblia e não teve uma transformação na terra. Quando que foi? Não teve. Aí o céu abre para mim e para você, e ele não consegue ver transformação, porque a gente insiste na vida de pecado. A gente insiste em caminhar fora da vontade dele, que é tão simples. Se apresente vivo, santo e agradável. Se apresente vivo, santo e agradável, que você vai experimentar aquilo que Jesus tem para você. Vivo. Eu mesmo. Meu corpo vivo. Falou de corpo morto, né? Você falou do domingo passado, você falou do cadáver, né? Se você não ouviu essa palavra domingo passado, retrasado. Entra no Spotify da igreja, pega essa palavra. Como é que é o nome mesmo? Senhor, livra-me desse cadáver. Ouve essa palavra.
Essa palavra aqui corrobora com aquela que foi ministrada. Eu estou próximo de terminar aqui. Um corpo vivo, voluntário. Eu quero. Senhor, eu apresento o meu corpo diante do Senhor. Ele não está mandando consagrar o seu corpo. Está mandando apresentar. Só que ele fala, apresente o vosso corpo por sacrifício. Sacrifício. Vivo. Santo. E agradável. Voluntário. Separado para Ele. E agradável para Deus no trono. Só o que é puro. Só o que é puro. Deus mostra para Ezequiel e faz Ezequiel subir e ver. Em mim e em você, ele abre uma fenda, desce e entra. Ezequiel tem uma revelação, e muitos de nós não tem, tendo tudo aquilo que Ezequiel viu dentro de si. Toda a expressão da glória de Deus habitando dentro de mim e de você, e nós insistimos em uma vida paralela à vida que Deus nos apresentou. Não parece cansativo essa frase? Eu tenho uma vida boa para você. Aí você fala, vou ficar andando paralelo a essa vida boa, para ver o que acontece. Está perfeito? Não. Está bom? Não. Está agradável? Também não. O que precisa? Alinhar. Eu só preciso me alinhar. Uma perspectiva do céu a respeito do meu e do seu olhar. Pega a Bíblia. Começa a olhar para Jesus. Deixa ela te revelar Jesus de verdade. Aproveita que nós estamos terminando o ano. Faz um propósito com Deus de ler essa palavra durante esse ano e ver Jesus aqui. Quem sabe nós podemos até no meio do ano, já tendo grandes revelações das excelências, das belezas de Cristo, começarmos um relacionamento mais profundo e até uma amizade. Para desfrutarmos daquilo que o Senhor quer que a gente desfrute. Hebreus capítulo 12. O comecinho é bem conhecido, né? Hebreus capítulo 12, verso 1. Eu vou ler aqui, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então o Senhor nos chamou para uma caminhada, não para ficar sentado esperando. E ele diz assim: tem uma grande nuvem de testemunha, e eu e você podemos nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado que fica em cima ali nos assediando. Em vez disso, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra de Deus. Está assentado à destra do trono de Deus.
Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O homem que suporta a opressão dos pecadores pelos pecadores, fez isso por mim e por você, para que eu e você tivéssemos uma clara revelação e olhássemos para Ele, autor e consumador da nossa fé, e caminhássemos com nossos olhos fixos nele. Porque isso muda tudo no relacionamento de um marido e de uma esposa. Isso muda tudo no relacionamento de um pai com um filho. Isso muda tudo no relacionamento de um patrão com um empregado. Isso muda tudo no relacionamento de alguém que conhece alguém e de alguém que não conhece alguém. Alguém que você encontrou naquele dia. Isso muda tudo a maneira que você encontra pessoas na rua que você não conhece. Isso muda tudo quando você encontra pessoas que você conhece há muitos anos. Isso muda tudo quando você está com pessoas que convivem a sua vida inteira na sua casa. Isso muda tudo no seu relacionamento com pessoas que você acabou de conhecer. Porque nós podemos fugir do jeito que a gente quiser, mas o Evangelho de Jesus Cristo, o reino de Deus, todo o propósito de Deus está relacionado aos nossos relacionamentos. Quem eu sou nele e quem eu sou para o outro. Olhando para Jesus, eu consigo ser a minha melhor versão para quem eu quiser. Olhando para mim, eu vou ser o melhor que eu puder. Ou o pior. Porque olhando para mim, eu vou olhar os meus desígnios, eu vou olhar as minhas vontades, olhando para mim, eu vou olhar os meus desejos, olhando para mim, eu vou olhar os meus propósitos, as minhas necessidades, olhando para mim, eu vou olhar os meus objetivos. E tudo isso é muito válido e é muito bom. Como viver sem objetivos? Como viver sem propósitos? Como viver sem metas? Poxa, eu queria tanto conquistar tal coisa, eu queria tanto, sei lá. Tantas coisas são tão boas. E Deus as fez para que a gente conquistasse mesmo. Mas tudo isso, nós estamos olhando a partir de que perspectiva? E eu queria muito que o seu coração hoje fosse ministrado somente nesse lugar de poder ir para a presença de Deus e falar: Senhor, os meus olhos estão fixos em Ti. Fala comigo, me guia na Tua verdade. Tem um texto que eu amo muito, que é o Salmo 25:5. Eu leio ele quase todos os dias quando eu estou no meu escritório, porque teve um casal que casou. Boa dica para os casais que vão casar. É uma ótima dica. Eu tenho um segundo texto que eu gosto também, você pode fazer. Mas o Dowd e a Gleice, quando eles casaram, não sei com quantas pessoas eles fizeram isso, mas me ligaram e perguntaram qual era o meu versículo que eu mais gostava. Aí eu falei para eles qual era o versículo, eles fizeram um objetozinho bonitinho assim. Como é que chama aquilo lá mesmo? Um totem, uma bandeira, uma plaquinha. Bem bonitinha mesmo assim, muito, muito chique. Com o texto bíblico que eu mais gosto. E talvez essa seja a única lembrança de casamento que eu guardo de alguém que não seja minha. É a que eles me deram. Esse dia o Dal estava lá em casa, ele viu. Que é o Salmo 25. E essa semana, não sei, a gente estava aqui na sala de oração e alguém falou sobre o Salmo 141. Não sei se foi o Vicente, que falou sobre o Salmo 141. Então eu queria finalizar agora com 2 salmos para você poder compreender. Hã? Não, na sala de oração. Se eu vou ler? Vou. Eu não ia não, mas eu vou ler. Já que você achou, né? Olha isso.
Davi escreve uma oração em forma de música, pedindo santificação e proteção. E ele diz assim: Senhor, a ti clamo, dá-me pressa em me acudir, inclina os teus ouvidos à minha voz quando eu te invoco, suba a tua presença, a minha oração, como um incenso, e seja o erguer das minhas mãos como uma oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia dos homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como o óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade, Senhor. Os meus juízos serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Em ti, Senhor, os meus olhos estão fitos. Eu estou fixado meu olhar no Senhor, em meio a tudo que está acontecendo à minha volta. Eu decidi fixar meu olhar no Senhor. E aí eu posso falar qualquer coisa, pedir qualquer coisa, chorar na tua presença, dar risada. O Senhor decide o que o Senhor quer fazer, como o Senhor quer se movimentar na minha vida, mas uma coisa eu quero dizer: os meus olhos estão em ti. Eu decido viver assim. Entendeu? Você está aqui? E para terminar, eu vou para um salmo que eu gosto. Salmo 25. Diz assim, Salmo 25, 1 diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Presta atenção. O quão significativa são essas frases que ele fala agora. A ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Então eu pego a minha alma, meus sentimentos, minhas vontades, minhas emoções, meus pensamentos, aquilo que me aflige nesse lugar chamado terra. Eu pego a minha alma e elevo a ti. Presta muita atenção. Deus meu, em ti confio. Ele acabou de levar a alma dele ao Senhor. Então ele pegou todos os seus sentimentos, suas vontades, suas emoções, seus pensamentos, tudo aquilo que aflige ele emocionalmente, ele elevou a um lugar que ele pode apresentar ao Senhor. E ele diz assim, ó: Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Olha só, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Ele pega a alma, leva para a presença de Deus, tira da influência, fala: Senhor, aqui está a minha causa, aqui estão as minhas situações, meus olhos eu não tiro do Senhor, aqui estão as minhas coisas, aqui está toda a problemática da minha vida, eu coloco diante do Senhor agora, e eu peço para o Senhor: faze-me conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas, ensina-me os lugares baixos onde devo caminhar, que tem sombra e água. Ensina-me os lugares que o Senhor quer que eu caminhe, que tenha sombra e água. O que é vereda, Lourenço? Você anda aqui nessas roças aqui, o que é uma vereda? Está andando no meio do pasto, tem uma vereda, o que você encontra normalmente? Frescor, árvores,
uma aguinha. Um lugar baixo, onde tem umidade, onde tem sustento, paz. Senhor, por onde o Senhor quer que eu ande nessa situação? Me ensina esses caminhos. Aí vem o 5, que é o que eu mais gosto. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Ele está num negócio com Deus nesse momento, que ele levou a alma dele, colocou os problemas diante dele, apresentou as circunstâncias e disse: Senhor, me ensina a caminhar nisso que eu estou vivendo. Mas deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Guia-me em Cristo. Guia-me em Cristo. Ele apresenta a vida dele e diz: guia-me em Cristo. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero. Não é todo dia, é todo o dia. Porque se você levanta de manhã com os olhos fitos em Deus, você vai esperar por Ele todo o dia. Ele pega a problemática da vida dele, apresenta diante de Deus. Sabe, toda aquela confusão maravilhosa, toda aquela explosão, falar confusão, que Deus não é Deus de confusão, né? Alguém bíblico aí vai falar que eu estou falando heresia. Sabe aquela magnitude toda que Ezequiel viu? Sabe aquela doideira toda que Ezequiel viu? O salmista diz assim: eu pego toda essa bagunça que está aqui embaixo e coloco lá naquele lugar da tua presença e digo para o Senhor: me ensina que caminho que o Senhor quer que eu seja guiado. Me leva para um lugar de descanso, me leva para um lugar que eu tenha sustento. E eu quero dizer para o Senhor: me ensina, me guia em Cristo, porque eu estou esperando isso o dia todo. Tem tanto poder nisso, tem tanto poder numa caminhada dessa forma. E se eu e você decidirmos caminhar dessa forma, vai ter tanto poder sendo manifesto na nossa vida. Escuta o que eu vou falar aqui. Se eu e você decidirmos caminhar dessa forma, vai ter tanto poder sendo manifesto na nossa vida, tanto poder na nossa vida, através da nossa vida, que vai ser difícil até da gente administrar isso. A gente não vê muita coisa acontecer aqui nesse lugar de confusão, porque a gente não consegue, muitas vezes, ter a perspectiva de Deus no nosso olhar. E eu queria te convidar a você se levantar e fechar seus olhos ao invés de abrir.